Quando meu neto de 10 anos me contou o que ouviu meu filho falando no quintal de madrugada, eu segurei o envelope com R$ 45.000 e senti meu mundo desabar. Durante 6 meses, vendi tudo o que tinha para salvar Daniel de um agiota perigoso. Mas agora descobria que talvez ele não precisasse ser salvo. Talvez eu fosse apenas um tolo sendo usado pelo próprio sangue. O que aconteceu depois mudou nossa família para sempre. Você não vai acreditar no que descobri quando confrontei meu filho com a verdade que uma criança inocente revelou. A traição foi ainda mais profunda do que imaginei. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de cimento ainda grudava nas minhas mãos quando Daniel apareceu na minha porta naquela segunda-feira de março. Ele estava pálido, suando frio, com aquele olhar que eu conhecia desde criança quando aprontava alguma. Só que agora Daniel tinha 32 anos, e o que ele tinha aprontado desta vez era coisa de gente grande. Pai, preciso conversar com você. A voz saiu meio engasgada, como se as palavras queimassem na garganta. Eu estava lavando as mãos na pia da cozinha depois de um dia puxado na obra do seu Antônio. 58 anos carregando massa e assentando tijolo cobram seu preço, e meu corpo já reclamava toda a noite. Mas quando vi a cara do meu filho mais velho, esqueci da dor nas costas. Senta aí, filho. Quer um café? Sequei as mãos no pano de prato que a Rosa tinha bordado anos atrás, quando ainda éramos uma família completa. Daniel se jogou na cadeira da cozinha, a mesma onde ele fazia lição de casa quando tinha a idade do Mateus. Passou as mãos pelo cabelo várias vezes, um tique nervoso que herdou da mãe. Pai, eu fiz uma besteira muito grande. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Meu coração já começou a acelerar. Nos últimos meses, Daniel tinha aparecido pouco em casa. Sempre com desculpas de trabalho extra, de compromissos, de estar ocupado. Mas eu notava as roupas novas, o celular novo, os gastos que não batiam com o salário dele na oficina mecânica. Que tipo de besteira, Daniel? Sentei na cadeira em frente a ele, preparado para o pior. Eu devo dinheiro, pai, muito dinheiro. A voz dele estava quase sumindo. Para pessoas muito perigosas. As palavras foram como um soco no estômago. Durante 40 anos trabalhando na construção civil, eu já tinha visto muita coisa. Já tinha conhecido gente que se meteu com agiota e não viveu para contar a história. Já tinha visto famílias inteiras destroçadas por causa de dívida, com gente que não perdoa. Quanto? Minha voz saiu mais séria do que pretendia. Daniel demorou para responder. Ficou olhando para a mesa, contando os veios da madeira como se eles fossem resolver o problema dele. R$ 45.000. O mundo girou na minha cabeça. R$ 45.000 era mais dinheiro do que eu via junto em 2 anos de trabalho. Era mais do que eu tinha na poupança. Era mais do que nossa casa valia. Como, Daniel? Como você foi arrumar uma dívida dessas? Ele começou a chorar. Meu filho de 32 anos, pai do meu neto, chorando na minha cozinha como uma criança. Foi apostando, pai. Começou pequeno, no jogo do bicho. Depois nas máquinas caça-níquel. Quando vi, já estava devendo muito. Tentei recuperar apostando mais, pensando que ia dar sorte. Só piorou. Senti raiva e pena ao mesmo tempo. Raiva da irresponsabilidade. Pena do desespero dele. Mas, acima de tudo, senti medo. Medo do que esses caras podiam fazer com o meu menino. E agora? Quanto tempo você tem? Eles deram prazo até o fim do mês. Se eu não pagar, vão quebrar minhas pernas primeiro. Depois... Ele não terminou a frase, mas não precisava. Olhei para o calendário na parede. 28 de março. Tínhamos 3 dias. Durante a noite inteira, fiquei olhando para o teto do meu quarto, fazendo contas na cabeça. R$ 45.000. Uma fortuna para um pedreiro aposentado que ainda pegava uns bicos para complementar a renda. Mas era meu filho. Era o pai do meu neto. Era sangue do meu sangue. De manhã cedo, ainda antes do sol nascer, eu já estava de pé tomando café e planejando como conseguir esse dinheiro. Daniel tinha dormido no sofá,
com medo de voltar para casa. A mulher dele, a Carla, nem sabia de nada. Ele tinha pedido para não contar para ela, pelo menos por enquanto. Primeiro, fui até o quarto onde guardava meus documentos. Dentro de uma lata de bolacha velha estava minha caderneta de poupança. R$16.400. Tudo que sobrou da indenização quando me mandaram embora da empresa de construção 2 anos atrás. Era minha reserva de emergência. O dinheiro que me dava segurança para dormir tranquilo. Não seria suficiente. Abri o guarda-roupa e peguei a caixinha de madeira que ficava no fundo, atrás das roupas de inverno. Dentro dela, o relógio de ouro que meu pai me deixou quando morreu. Herança de família, o único objeto de valor que eu possuía. Valia uns R$8.000, talvez 10 se eu conseguisse um bom comprador. Ainda não seria suficiente. Caminhei até a garagem e fiquei olhando para meu Gol 2005. Não era grande coisa, mas era meu meio de transporte para ir trabalhar, para levar o Mateus na escola quando a Carla precisava, para fazer as compras. Valia uns R$15.000, no máximo 20 se eu tivesse sorte. Fazendo as contas, 16.400 da poupança, 10.000 do relógio, 20.000 do carro, R$46.400. Daria para pagar a dívida e ainda sobraria uns trocados. Mas eu ficaria sem nada. Sem reserva, sem meio de transporte, sem a única lembrança física do meu pai. Tudo por causa da irresponsabilidade do Daniel. Mesmo assim, não hesitei. Daniel, acorda. Balancei o ombro dele no sofá. Vamos resolver isso hoje. Ele abriu os olhos inchados de tanto chorar. Pai, eu sei que é muito dinheiro. Não sei como vou pagar o senhor de volta. Primeiro a gente tira você dessa. Depois a gente pensa no resto. Sentei na poltrona ao lado do sofá. Vou vender o carro, vou penhorar o relógio do vovô, vou sacar toda a minha poupança. Vai dar certinho. Daniel se levantou de um pulo e me abraçou, chorando de novo. Pai, eu não mereço isso. Eu não mereço um pai como o senhor. Talvez ele não merecesse mesmo. Mas era meu filho e eu faria qualquer coisa por ele. Assim como meu pai fez por mim quando eu era jovem e irresponsável. Assim como esperava que ele fizesse pelo Mateus um dia. Vamos, levanta daí. Temos muito o que fazer hoje. Dei um tapinha nas costas dele. E, Daniel, dessa vez você vai ficar limpo. Nada de apostas, nada de jogos, entendeu? Entendi, pai. Eu juro pela memória da mamãe que nunca mais vou apostar um centavo. Quis acreditar nele. Precisava acreditar nele. A primeira parada foi na agência do Banco do Brasil, onde eu tinha conta há mais de 20 anos. Dona Márcia, a gerente que me conhecia desde que eu abri a poupança, ficou surpresa quando pedi para sacar todo o dinheiro. Seu João, tem certeza? É toda a sua reserva. Ela olhou para a tela do computador com preocupação. Não vai precisar para uma emergência? É exatamente para uma emergência, Dona Márcia. Assinei os papéis sem hesitar. R$16.400 em dinheiro vivo no envelope pardo que ela me entregou. O peso das notas na minha mão era o peso de anos de economia, de privações, de sonhos adiados. Tudo ali, pronto para sumir. Do banco fomos direto para a loja de automóveis do seu Geraldo na rua principal. Ele olhou meu Gol com os olhos de quem já sabia que eu estava precisando vender rápido. Seu João, posso oferecer R$18.000. É um bom preço considerando o ano e o estado. Ele chutou o pneu traseiro, fazendo aquele barulho que vendedor de carro faz para parecer que entende do assunto. O senhor sabe que vale mais que isso, seu Geraldo. Sei. Mas também sei que o senhor está precisando vender hoje. Negócio à vista é assim mesmo. Não tinha tempo para negociar. Aceitei os R$18.000 e assinei a transferência ali mesmo. Em 15 minutos eu estava sem carro e com mais dinheiro no bolso. Como vamos voltar para casa, pai? Daniel perguntou quando saímos da loja. De ônibus, como eu fazia antes de comprar o carro. A resposta saiu mais ácida do que pretendia. A casa de penhores ficava do outro lado da cidade. 2 conduções e 40 minutos depois estávamos na frente do estabelecimento do seu Moacir. Ele pesou o relógio do meu pai numa balancinha de precisão, examinou com uma lupa, fez anotações num caderninho. É ouro 18 quilates, seu João. Peça boa,
Antiga. Posso emprestar 8.000 reais, juros de 5% ao mês. Se não resgatar em 6 meses, a peça fica comigo. 8.000 reais por um relógio que valia pelo menos 12. Mas não tinha escolha. Fechado. Assinei o contrato e entreguei o relógio que meu pai usou durante 50 anos. No final do dia, voltamos para a casa de ônibus lotado, suando, mas com 42.400 reais no envelope. Ainda faltavam 3.000 reais para completar o valor. Amanhã eu vendo as ferramentas, pai. Daniel sugeriu enquanto caminhávamos da parada de ônibus até nossa rua. Suas ferramentas não valem 3.000 reais, filho. Eu estava cansado, física e emocionalmente. Vou ter que penhorar mais alguma coisa. Em casa, abri o guarda-roupa da Rosa. Ainda tinha algumas joias dela guardadas, coisas simples, mas que talvez valessem algum dinheiro. O anel de noivado, os brincos de ouro que ela ganhara da mãe, a corrente que eu dei de presente no nosso 10º aniversário de casamento. Seria a segunda vez que eu penhoraria lembranças dela. A primeira foi quando Daniel perdeu o emprego 2 anos atrás e precisou de dinheiro para não perder a casa. Prometi a mim mesmo que seria a última vez. Pai, não. Daniel viu as joias na minha mão. Não pode vender as coisas da mamãe. Posso e vou. Guardei as joias numa sacolinha. Sua mãe entenderia. Ela sempre dizia que família vem antes de qualquer coisa. Naquela noite, Daniel dormiu no quarto de hóspedes. Eu fiquei acordado até tarde, calculando e recalculando os valores. 42.400 mais uns 3.000 das joias da Rosa. Daria certinho para pagar a dívida. Pela primeira vez em dias, consegui dormir um pouco. Na manhã seguinte, acordei com o barulho da televisão ligada na sala. Daniel já estava de pé, tomando café e assistindo o jornal. Parecia mais calmo, como se um peso tivesse saído dos ombros dele. Bom dia, pai. Ele sorriu pela primeira vez em dias. Dormiu bem? Mais ou menos. Servi meu café e sentei ao lado dele. Hoje a gente termina isso. Vou penhorar as joias da sua mãe de manhã, e à tarde você liga para esse pessoal para marcar o encontro. Já liguei, pai. Eles querem se encontrar às 17 horas, no estacionamento do supermercado Atacadão. Só eu e o dinheiro. Algo me incomodou na frase dele, mas não consegui identificar o quê. Talvez fosse só nervosismo pela situação. Não, Daniel, eu vou junto. Pai, eles foram bem claros. Só eu. Se aparecer mais alguém, o negócio não rola. Ele desligou a televisão e me olhou sério. Confia em mim, pai. É a última vez que o senhor precisa se preocupar com as minhas besteiras. Depois do café, saímos juntos para resolver as últimas pendências. Na casa de penhores, seu Moacir avaliou as joias da Rosa e ofereceu 2.800 reais. Menos do que eu esperava, mas era o que tinha. Falta 200 reais, pai. Daniel contou o dinheiro no envelope pela terceira vez. Tenho em casa, na latinha de emergência. Era mentira, não tinha 200 reais nem para a emergência, mas ia dar um jeito. Passei a tarde vendendo algumas ferramentas velhas para um vizinho, emprestando 50 reais de outro, juntando moedas que encontrei pelos cantos da casa. No final, consegui os 200 reais que faltavam. 45.000 reais certinhos. Mostrei o envelope para Daniel às 16 horas. Vai com Deus, filho, e dessa vez não me decepcione. Ele me abraçou forte, como não fazia desde criança. Pai, o senhor é o melhor homem que eu conheço. Eu vou passar o resto da vida pagando essa dívida com o senhor. Não em dinheiro, mas em respeito, em cuidado, em ser o filho que o senhor merece. Fiquei emocionado ouvindo aquelas palavras. Depois de meses vendo Daniel mentir, fugir, se esquivar, finalmente parecia que ele tinha entendido a gravidade da situação. Vai logo, que você não pode se atrasar. Dei um tapinha nas costas dele. E me liga assim que terminar. Daniel saiu de casa às 16h30, levando o envelope com o dinheiro e toda a minha confiança. Eu fiquei na varanda vendo ele se afastar pela rua, carregando 6 meses da minha vida nos bolsos. Era a última vez que eu faria isso por ele. Se Daniel arrumasse problema de novo, teria que se virar sozinho. Eu já tinha dado tudo que podia dar. Pelo menos era isso que eu pensava na época.
Naquela noite dormi pesado pela primeira vez em semanas. O alívio de saber que Daniel estava livre da dívida me deixou relaxado como há muito tempo não ficava. Por volta das 22 horas, ele tinha ligado dizendo que estava tudo resolvido, que os caras ficaram satisfeitos com o pagamento e que não iam mais incomodar nossa família. Acordei por volta das 3 da manhã com sede. A idade estava chegando e minha bexiga já não me deixava dormir a noite toda sem interrupções. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e caminhei até a cozinha para beber um copo de água. Enquanto enchia o copo na pia, escutei vozes baixas vindo do quintal. Primeiro pensei que fosse algum vizinho chegando tarde do trabalho, mas quando prestei atenção reconheci uma das vozes. Era Daniel. Estranhei. Ele tinha ido embora para casa depois do jantar, dizendo que queria passar um tempo com a família agora que estava livre dos problemas. O que estaria fazendo no meu quintal às 3 da manhã? Apaguei a luz da cozinha e me aproximei da janela que dava para os fundos. Daniel estava encostado no muro, falando no celular. Pelo tom de voz dele, parecia estar discutindo com alguém. Não conseguia entender tudo, mas algumas palavras chegavam até mim. Combinado, dinheiro, velho. Fiquei preocupado. Será que tinha dado algum problema com o pagamento? Será que os agiotas estavam cobrando mais dinheiro? Pensei em sair e perguntar o que estava acontecendo, mas algo me disse para esperar e observar. Talvez fosse instinto de pai, talvez fosse desconfiança acumulada pelos meses de mentiras. Seja como for, fiquei ali, escondido na cozinha escura, tentando entender a conversa do meu filho. Daniel andava de um lado para o outro, gesticulando muito. Parecia nervoso, agitado. De vez em quando ele olhava para a casa, como se estivesse verificando se alguém estava acordado. Não, cara, tem que ser amanhã. A voz dele ficou mais alta e eu consegui escutar essa frase completa. O velho já desconfiou de muita coisa. Se demorar mais, ele vai descobrir tudo. Meu coração acelerou. Que coisas eu teria desconfiado? Do que Daniel estava falando? Ele continuou caminhando pelo quintal, sempre falando baixo. Mas agora eu estava prestando atenção total. Coloquei o ouvido mais perto da janela, tentando captar cada palavra. Sim, ele vendeu tudo mesmo. Carro, relógio do avô, as joias da finada. 45 mil certinhos. Daniel riu baixo, um riso que me arrepiou a espinha. O cara é muito otário. Acreditou em tudo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Otário? Acreditou em tudo? Do que Daniel estava falando? Amanhã de manhã você vai lá, finge que é assalto, pega o dinheiro e some. Eu fico aqui fazendo papel de vítima junto com o velho. A voz dele estava ficando mais confiante agora. É infalível. Ele nunca vai suspeitar que foi armação. As pernas ficaram fracas e eu tive que me segurar na pia para não cair. Assalto? Armação? O dinheiro que eu tinha juntado vendendo tudo ainda estava aqui. Daniel não tinha pagado dívida nenhuma. Não tem perigo dele ir na polícia. Ele é daqueles velhos que tem medo de autoridade. Vai ficar quieto no canto dele, chorando pela grana perdida. Daniel riu de novo, aquele riso cruel que eu nunca tinha escutado antes. E eu fico rico sem precisar trabalhar. 45 mil reais, mano. É muita grana. Tive que colocar a mão na boca para não soltar um grito de desespero e raiva. Meu próprio filho. Meu próprio sangue. Tinha inventado uma história de agiota para me roubar. Tinha me visto vender tudo, se desesperar, abrir mão das últimas lembranças da Rosa e não sentiu nada. Nada além de ganância. Sim, cara, eu tenho certeza. O velho tá dormindo que nem pedra. Amanhã cedinho você aparece aqui, eu escondo o dinheiro antes. Você finge o assalto. E na semana que vem a gente divide a grana. Daniel encerrou a chamada e ficou parado no quintal por alguns minutos, mexendo no celular. Depois caminhou em direção à casa. Corri para o meu quarto e me deitei na cama, fingindo dormir. Escutei os passos dele na sala, a porta do quarto de hóspedes se abrindo e fechando, e depois silêncio total. Fiquei ali, deitado no escuro, sentindo meu mundo desmoronar pela segunda vez naquela semana. Primeiro, o choque da dívida. Agora,
A descoberta de que tudo não passava de uma mentira elaborada para me roubar. Não consegui mais dormir depois do que escutei. Fiquei na cama, olhando para o teto, tentando processar a magnitude da traição. Meu próprio filho, o menino que eu criei, que levei no colo, que ensinei a ser homem, tinha tramado para me roubar os últimos centavos. Quando o sol começou a nascer, escutei movimento na casa. Daniel se levantando, provavelmente se preparando para encenar a farsa do assalto. Eu ainda não sabia o que fazer. Confrontá-lo? Chamar a polícia? Fingir que não sabia de nada? Por volta das 7 horas ouvi uma batidinha tímida na porta do meu quarto. Vô? A vozinha do Mateus do outro lado da porta. O vô está acordado? Mateus tinha dormido lá em casa porque a Carla tinha saído com as amigas na noite anterior. Era comum ele ficar comigo nos fins de semana, e eu adorava a companhia do meu netinho. Entra, campeão. Tentei disfarçar a voz embargada. Mateus entrou no quarto já vestido, com o cabelo desarrumado de quem acabou de acordar. Ele se aproximou da cama com aquele jeito desconfiado que as crianças têm quando sentem que algo está errado. Vô, por que o papai estava no quintal de madrugada falando no telefone? Meu coração disparou. Como assim, Mateus? Eu acordei para fazer xixi e vi ele lá fora. Mateus se sentou na beirada da cama. Ele estava falando baixinho, mas eu escutei algumas coisas. Que coisas você escutou, meu neto? Tentei manter a voz calma. Mateus olhou para a porta do quarto como se quisesse ter certeza de que ninguém estava escutando nossa conversa. Ele falou sobre dinheiro do vovô. Disse que ia fingir um assalto. O menino me olhou com aqueles olhos grandes e inocentes. O que é fingir um assalto, vô? Senti um nó na garganta. Meu neto de 10 anos tinha escutado a mesma conversa que eu. A diferença é que ele não entendia completamente o que aquilo significava. Mateus, escuta bem o vovô. Sentei na cama e coloquei as mãos nos ombros dele. Você tem certeza do que escutou? Tenho, vô. O papai disse que o senhor era o otário e que acreditou em tudo. Mateus falou a palavra otário com dificuldade, como se não estivesse acostumado a dizer palavrões. Ele disse que um homem ia vir aqui fingir que ia roubar o senhor, mas na verdade era tudo mentira. As palavras do meu neto confirmaram tudo que eu tinha escutado. Daniel realmente tinha armado essa farsa elaborada para roubar o dinheiro que eu tinha juntado, vendendo tudo que possuía. Mateus, isso que você escutou é muito sério. Peguei o rosto dele nas minhas mãos. Muito, muito sério. Você não pode contar para seu pai que me disse isso. Pode ser perigoso. Perigoso como, vô? Não sei ainda, meu filho, mas preciso que você confie no vovô e faça exatamente o que eu vou te pedir, está bem? Mateus assentiu com a cabeça, sério como um adulto. Primeiro, você vai tomar café normalmente, como se nada tivesse acontecido. Segundo, você não vai falar nada sobre o que escutou para ninguém, nem para seu pai, nem para sua mãe. Terceiro, você vai ficar bem perto do vovô o tempo todo hoje. Entendeu? Entendi, vô, mas por que o papai quer roubar o senhor? Era uma pergunta que eu mesmo não sabia responder. Como explicar para uma criança de 10 anos que o próprio pai dela era capaz de tamanha crueldade? Às vezes as pessoas fazem coisas ruins, Mateus. Mesmo pessoas que a gente ama. Abracei meu neto, sentindo o cheiro de sabonete infantil no cabelo dele. Mas o vovô vai cuidar de tudo, tá bom? Tá bom, vô, eu confio no senhor. Naquele momento, a inocência e a confiança do Mateus me deram forças que eu não sabia que ainda tinha. Meu próprio filho tinha me traído, mas meu neto tinha me salvado. Sem saber, aquela criança tinha me dado a oportunidade de não ser a vítima otária que Daniel pensava que eu era. Depois do café da manhã, Daniel anunciou que ia sair para resolver algumas coisas na rua. Disse que voltaria antes do almoço e que eu não precisava me preocupar com nada. Pai, eu só queria agradecer mais uma vez pelo que o senhor fez por mim. Ele colocou a mão no meu ombro, olhando diretamente nos meus olhos. O senhor salvou minha vida. Eu nunca vou esquecer disso. Se eu não soubesse a verdade, teria ficado emocionado com a demonstração de gratidão. Mas conhecendo o plano dele, aquelas palavras soaram como a pior das ironias.
Daniel estava me agradecendo por ser otário o suficiente para acreditar nas mentiras dele. De nada, filho. É isso que os pais fazem pelos filhos. Forcei um sorriso. Vai com cuidado. Assim que Daniel saiu, comecei a colocar meu próprio plano em ação. Primeiro, precisava esconder o dinheiro. Se realmente ia haver um falso assalto, eu não podia deixar os 45 mil reais no lugar óbvio. Mateus, vem cá me ajudar com uma coisa. Chamei meu neto para o meu quarto. Peguei o envelope com o dinheiro que estava guardado dentro do guarda-roupa e mostrei para ele. Esse é o dinheiro que o vovô juntou, campeão. Agora vou esconder ele num lugar seguro e só você vai saber onde está. Se alguma coisa acontecer comigo, você conta para sua mãe onde eu escondi, tá bem? Mateus assentiu, levando a situação com a seriedade de um adulto. Caminhamos até o fundo do quintal, onde eu tinha uma pequena oficina improvisada. Levantei uma tábua do assoalho e cavei um buraco raso na terra. Coloquei o envelope dentro de um saco plástico e enterrei ali mesmo. Ninguém vai pensar em procurar aqui. Expliquei para Mateus enquanto recolocava a tábua no lugar. E se alguém procurar, vai achar que o dinheiro foi mesmo roubado. De volta à casa, preparei uma armadilha para Daniel. Peguei jornal velho, cortei no tamanho das notas e fiz um envelope falso com alguns milhares de reais verdadeiros por cima e papel por baixo. Qualquer um que olhasse rapidamente pensaria que era o dinheiro verdadeiro. Coloquei o envelope falso no mesmo lugar onde estava o verdadeiro, dentro do guarda-roupa. Se Daniel fosse verificar se o dinheiro ainda estava lá antes do suposto assalto, veria tudo normal. E agora, vô? Mateus me perguntou quando terminamos de preparar tudo. Agora a gente espera. Sentei na poltrona da sala e puxei meu neto para perto de mim. E você vai ver como o vovô ensina uma lição no seu pai. Por volta das 10 horas da manhã, Daniel voltou para casa. Parecia nervoso, ansioso, olhando o relógio constantemente. Provavelmente havia combinado um horário específico com o comparsa dele. Pai, vou ficar aqui com vocês até a hora do almoço. Ele se sentou no sofá, fingindo naturalidade. Pensei que podíamos assistir televisão juntos, conversar um pouco. Claro, filho. Liguei a TV no canal de notícias. Sempre gosto da sua companhia. Passamos uma hora assistindo o jornal, com Daniel fingindo interesse nas notícias, mas claramente preocupado com outra coisa. Mateus ficou quieto no meu colo, mas eu sentia a tensão no corpinho dele. Ele sabia que algo estava para acontecer. 11h30 da manhã. Daniel se levantou e foi até a cozinha beber água. Aproveitou para olhar pela janela dos fundos, verificando o quintal. Depois voltou e se sentou de novo, mas agora ainda mais agitado. Pai, vou dar uma saidinha rápida para comprar refrigerante para o almoço. Ele pegou as chaves que estavam na mesinha. Volto em 15 minutos. Sabia que era mentira. Ele estava saindo para encontrar o comparsa e acertar os últimos detalhes do falso assalto. Provavelmente para dizer que o dinheiro estava no guarda-roupa do meu quarto e que eu estaria sozinho com o Mateus. Tudo bem, filho. Nós ficamos aqui assistindo desenho. Troquei o canal para algo que distraísse meu neto. Assim que Daniel saiu, corri para a janela da frente e fiquei observando a rua. Ele caminhou até a esquina e entrou num Corsa preto que estava estacionado lá. Dentro do carro tinha outro homem que eu não consegui ver direito por causa da distância. Eles ficaram conversando por alguns minutos, Daniel gesticulando e apontando para a nossa casa. Depois ele saiu do carro e voltou caminhando, enquanto o Corsa seguiu em direção contrária. Era ele, o homem que faria o papel de assaltante. Daniel voltou para casa carregando uma garrafa de Coca-Cola, mantendo a farsa até o fim. Ele serviu o refrigerante para nós e se sentou de novo, mas agora parecia mais tranquilo. Tudo acertado com o comparsa. Pai, que horas são? Ele olhou para o relógio na parede da sala. 12:10. Respondi sem tirar os olhos da televisão. Nossa, como o tempo passa rápido quando a gente está em família. Daniel sorriu, mas era um sorriso forçado. Mateus, vem cá dar um abraço no papai. Meu neto olhou para mim antes de se levantar, como se pedisse permissão. Fiz que sim com a cabeça e ele foi até Daniel, que o abraçou com mais intensidade do que o normal. Papai te ama muito, viu, campeão? Daniel beijou a testa do menino. E o vovô também. Somos uma família que se cuida. Se
Se cuida. A ironia era tanta que tive vontade de rir. Ou chorar. Não sabia mais qual sentimento predominava dentro de mim. Raiva, decepção, tristeza, ou até mesmo um pouco de curiosidade para ver até onde Daniel era capaz de ir com essa mentira. 12h30. Daniel começou a ficar inquieto de novo. Levantou, sentou, foi ao banheiro, voltou, mexeu no celular. O nervosismo estava ficando óbvio demais. Pai, vou esquentar a marmita que a Carla deixou para o almoço. Ele se dirigiu à cozinha, mas antes parou na porta do meu quarto. Fiquei observando pela fresta da porta. Daniel abriu meu guarda-roupa e verificou se o envelope ainda estava lá. Quando viu o envelope falso que eu tinha preparado, suspirou aliviado e fechou o armário. Tudo conforme o planejado dele. Na cozinha, ele esquentou a comida no micro-ondas, mas eu notei que ele não parava de olhar para a porta dos fundos. Provavelmente verificando se estava destrancada para o comparsa entrar. A comida está quase pronta. Daniel gritou da cozinha. Pai, o senhor pode vir ajudar a servir os pratos? Era estranho ele pedir ajuda para uma coisa tão simples, mas obedeci. Deixei Mateus na sala assistindo desenho e fui para a cozinha. Pai, senta aí na mesa que eu sirvo tudo. Daniel estava agindo de forma excessivamente solícita. O senhor já fez muito por mim. Agora é minha vez de cuidar do senhor. Sentei na mesa da cozinha, observando cada movimento dele. Daniel serviu 2 pratos, mas notei que ele mal colocou comida no dele próprio. Estava nervoso demais para comer. Não vai comer não, filho? Ah, pai, estou sem muita fome. Deve ser ansiedade ainda por causa de ontem. Ele colocou o garfo na boca, mas só fingiu mastigar. 1h. Daniel olhou para o relógio de parede e seu nervosismo aumentou ainda mais. Começou a suar frio e a mexer com as mãos constantemente. Mateus, vem almoçar, meu neto. Chamei o menino para a cozinha. Enquanto comíamos, Daniel não parava de olhar para as portas. Primeiro a da frente, depois a dos fundos. Estava esperando o comparsa chegar a qualquer momento. Pai, depois do almoço eu preciso deitar um pouco. Não dormi bem essa noite. Ele limpou o suor da testa com as costas da mão. Claro, filho. Você deve estar mesmo cansado depois de tudo que passou. 1h15. Daniel se levantou da mesa bruscamente. Pronto, terminei. Vou me deitar agora. Ele olhou para mim e para Mateus. Vocês ficam aqui na cozinha mesmo, que é mais fresco. Era óbvio que ele queria nos posicionar na cozinha para facilitar a entrada do falso assaltante pela porta dos fundos. Tudo muito bem calculado. Tudo bem, filho. Vai descansar. Continuei comendo normalmente, como se não percebesse nada. Daniel saiu da cozinha e ouvi ele se dirigindo para o quarto de hóspedes. Alguns minutos depois, escutei o barulho da cama rangendo, como se ele tivesse se deitado. 1h25. O silêncio da casa era tenso, carregado de expectativa. Mateus comia devagar, olhando para mim de vez em quando com aqueles olhos que pareciam perguntar. E agora, vô? 1h30. Escutei um barulho leve na porta dos fundos. Alguém estava mexendo na maçaneta. Fiz sinal para que Mateus ficasse quieto e me levantei devagar da mesa. O barulho na porta dos fundos continuou, alguém forçando a fechadura sem querer fazer muito ruído. Era ele, o comparsa do Daniel. Caminhei até a gaveta onde guardava as facas da cozinha e peguei a maior delas. Não pretendia usar para machucar ninguém, mas queria estar preparado para qualquer eventualidade. Mateus me olhava com os olhos arregalados, assustado, mas confiante de que o avô sabia o que estava fazendo. A porta dos fundos se abriu lentamente. Um homem de cerca de 40 anos, magro, com tatuagens no braço, entrou na casa tentando não fazer barulho. Ele usava uma camiseta preta e um boné puxado para baixo, cobrindo parte do rosto. Eu já estava posicionado atrás da geladeira quando ele entrou na cozinha. Ele olhou ao redor, verificando se não havia ninguém, e depois se dirigiu para o corredor que levava aos quartos. Era exatamente como Daniel tinha planejado. O homem sabia onde encontrar o dinheiro e sabia que eu estaria desprevenido. O que ele não sabia é que eu estava esperando por ele. Segui o invasor pelo corredor, mantendo distância.
Ele passou pelo quarto de hóspedes onde Daniel fingia dormir, sem nem ao menos olhar para dentro. Mais uma prova de que tudo era combinado. No meu quarto, o homem foi direto ao guarda-roupa. Abriu as portas e pegou o envelope falso que eu tinha preparado. Nem se deu ao trabalho de verificar se o dinheiro era verdadeiro. A confiança nas informações do Daniel era total. Foi aí que decidi agir. Com licença, posso saber o que o senhor está fazendo na minha casa? Falei alto o suficiente para Daniel escutar do outro quarto. O homem se virou, assustado, escondendo o envelope atrás das costas. Quando viu a faca na minha mão, ficou nervoso. Calma, velho, não vai dar problema não. Ele falou com sotaque de interior, voz áspera de quem fumava demais. Só quero o dinheiro e vou embora. Que dinheiro? Fingi não entender. Não faz de otário, não. Sei que o senhor tem uma grana guardada aqui. Ele mostrou o envelope. Já achei. Agora deixa eu sair em paz que ninguém se machuca. Do quarto de hóspedes, escutei Daniel se mexendo na cama, provavelmente acordando com nossa conversa. Ou melhor, fingindo acordar. Pai, o que está acontecendo? A voz do Daniel soou sonolenta, convincente demais para quem não soubesse da verdade. Daniel, tem um ladrão aqui! Gritei de volta, entrando no jogo deles. Daniel apareceu na porta do quarto de cueca e camiseta, esfregando os olhos como quem acabou de acordar. A atuação dele estava impecável. Calma, pai. Não reage, não. Daniel olhou para o invasor com medo fingido. Leva o que quiser, mas não machuca meu pai. O ladrão falso olhou para Daniel, esperando algum sinal ou orientação. Mas Daniel continuou fingindo que não o conhecia, mantendo a encenação até o fim. Vocês têm mais dinheiro na casa? O homem perguntou, seguindo o roteiro. Não, só esse mesmo. Daniel respondeu rapidamente. É tudo que a gente tem. Por favor, leva e vá embora. E tem mais alguém na casa? Só meu netinho na cozinha. Daniel apontou para o corredor. É uma criança, não vai dar problema. Fiquei impressionado com a frieza do meu próprio filho. Ele estava expondo o próprio neto de 10 anos para um criminoso, mesmo que fosse tudo encenação. E se alguma coisa saísse errado? E se o homem decidisse machucar alguém de verdade? Tá bom, vou embora então. O invasor caminhou em direção à porta dos fundos, ainda segurando o envelope falso. Era nesse momento que eu decidiria se continuaria sendo o otário que Daniel achava que eu era, ou se mostraria que tinha descoberto tudo. Espera aí, falei fazendo o homem parar na porta da cozinha. Tanto ele quanto Daniel me olharam com surpresa. Antes de ir embora, eu quero saber uma coisa. Caminhei até ficar bem perto do invasor. Quanto o meu filho está pagando para você encenar esse teatro? O silêncio que se instalou na casa foi ensurdecedor. O falso assaltante ficou paralisado na porta da cozinha sem saber o que responder. Daniel empalideceu completamente, como se tivesse visto um fantasma. Do que o senhor está falando, pai? Daniel tentou manter a farsa, mas a voz dele saiu trêmula. Estou falando da conversa que você teve no quintal às 3 da manhã. Mantive a faca na mão, apontando para os dois. Estou falando do plano que vocês dois armaram para roubar os 45 mil reais que eu juntei, vendendo tudo o que possuía. O homem olhou para Daniel com raiva, como se ele tivesse cometido algum erro no planejamento. Daniel, por sua vez, ainda tentava negar tudo. Pai, o senhor está confuso. Esse homem é um ladrão de verdade. Eu nunca vi ele na minha vida. Nunca viu? Caminhei até a janela da cozinha que dava para a rua. Então por que vocês estavam conversando dentro do Corsa preto há 1 hora atrás? Dessa vez, Daniel não conseguiu responder. A mentira tinha chegado ao fim. Escuta aqui, velho. O falso assaltante resolveu mudar de estratégia. Pode ser que eu conheça seu filho mesmo. Mas isso não muda nada. O dinheiro é meu agora. Na verdade, não é. Sorri pela primeira vez desde que descobrira a traição. Abre o envelope aí e vê se é dinheiro mesmo. O homem abriu o envelope com pressa e encontrou os jornais velhos que eu havia colocado no lugar do dinheiro verdadeiro. Apenas as primeiras notas eram reais. O resto era papel sem valor. Cadê o dinheiro verdadeiro? Ele avançou em minha direção, mas eu ergui a faca como aviso.
Em lugar seguro, longe de vocês dois. Olhei para Daniel com uma mistura de raiva e decepção que eu nunca tinha sentido antes. Vocês realmente acharam que eu era otário o suficiente para cair nessa? Pai, eu posso explicar. Daniel começou a chorar, mas agora eram lágrimas de desespero, não de gratidão fingida. Explicar o quê, Daniel? Que você inventou uma história de agiota para me roubar? Que me fez vender meu carro, penhorar o relógio do meu pai, as joias da sua mãe, tudo para bancar sua farsa? O homem estava ficando impaciente e perigoso. Podia ver nos olhos dele que a situação estava saindo do controle, e ele estava considerando partir para a violência de verdade. Olha aqui, velho. Chega de conversa. Ou você fala onde está o dinheiro verdadeiro, ou eu vou ter que ficar agressivo. Ele tirou uma faca do bolso maior que a minha. Foi nesse momento que Mateus apareceu na porta da cozinha. Meu neto tinha escutado tudo e estava com o rosto molhado de lágrimas. Papai, por que você quer roubar o vovô? A vozinha dele saiu embargada. O vovô te ama tanto. Daniel olhou para o próprio filho e pela primeira vez pareceu sentir vergonha do que estava fazendo. O homem, porém, não teve a mesma reação. Sai da frente, moleque. Ele empurrou Mateus para o lado e apontou a faca para mim. Última chance, velho. Cadê o dinheiro? Não vou falar. Respondi firme, protegendo meu neto atrás de mim. Foi quando Daniel fez algo que eu não esperava. Em vez de me entregar, ele se colocou entre mim e o comparsa dele. Chega, Ronaldo, não era para ser assim. Daniel olhou para o homem com autoridade. Não vamos machucar ninguém. A coisa saiu do controle. Saiu nada, cara. Você me prometeu 45 mil reais. Não vou sair daqui de mãos vazias. Ronaldo apontou a faca para Daniel agora. Ou você me dá o dinheiro, ou eu pego na marra. Daniel olhou para mim, depois para Mateus, e finalmente pareceu entender a dimensão do que havia feito. Tinha colocado toda a família em perigo por causa da própria ganância. O dinheiro não existe, Ronaldo. Daniel admitiu derrotado. Nunca existiu dívida de agiota. Eu inventei tudo para pegar o dinheiro do meu pai. Mas ele descobriu antes da gente conseguir. Ronaldo ficou furioso com a revelação. Você me enganou, desgraçado. Partiu para cima de Daniel com a faca. Foi aí que eu agi por instinto de pai, mesmo depois de toda a traição. Me joguei na frente do Daniel para protegê-lo. A faca do Ronaldo passou raspando no meu braço, cortando a camisa e fazendo um talho superficial na pele. Senti a queimação imediata, mas a adrenalina me manteve de pé e alerta. Agora virou coisa séria. Ronaldo estava completamente descontrolado. Ninguém sai daqui até eu ter meu dinheiro. Mateus corre para o quarto e se tranca lá dentro. Gritei para meu neto que obedeceu imediatamente. Daniel estava em estado de choque, vendo a situação que ele mesmo havia criado sair completamente do controle. O homem que ele pensava controlar agora ameaçava toda a família com violência real. Ronaldo, calma. Vamos resolver isso conversando. Daniel tentou acalmar o comparsa, mas era tarde demais. Conversar nada. Você me fez perder meu tempo, me fez parecer idiota. Agora você vai me pagar. Ronaldo agarrou Daniel pelo pescoço, pressionando a lâmina contra a garganta dele. Por um segundo, pensei em deixar que ele fizesse o que quisesse com meu filho traidor. Depois de tudo que Daniel me fez passar, talvez ele merecesse as consequências dos próprios atos. Mas quando vi o pânico nos olhos dele, o instinto paterno falou mais alto. Solta, meu filho. Apontei minha faca para Ronaldo. O problema é comigo, não com ele. O problema é com os dois agora, velho. Ronaldo empurrou Daniel contra a parede, mas manteve a faca apontada para ele. Vocês vão me dar 45 mil reais, ou eu vou cobrar de outro jeito. Não tenho 45 mil reais para te dar. Respondi honestamente. Vendemos tudo achando que era para pagar uma dívida verdadeira. O dinheiro existe, mas vocês não vão ver a cor dele. Então onde ele está? Ronaldo estava suando, nervoso, perigoso como um animal acuado. Em lugar seguro. E mesmo se vocês me matassem aqui, nunca iam encontrar. Daniel me olhou com surpresa. Pai, o senhor realmente escondeu o dinheiro? Escondei sim, filho. Porque diferente de você, eu não sou otário.
Usei a mesma palavra que ele havia usado para se referir a mim na conversa de madrugada. Ronaldo estava perdendo a paciência. Soltou Daniel e veio em minha direção, determinado a me fazer falar. Vou cortar pedaço por pedaço até você me contar onde está o dinheiro. Foi quando escutamos sirenes de polícia se aproximando pela rua. Todos paralisamos, escutando o som ficando mais alto e mais próximo. Quem chamou a polícia? Ronaldo entrou em pânico. Nenhum de nós tinha chamado. Então me lembrei do Mateus. Aquele menino inteligente deve ter usado o telefone do quarto para pedir ajuda. Merda, merda, merda. Ronaldo correu até a janela da frente e viu as viaturas parando em frente à nossa casa. Vocês me entregaram. Ninguém entregou ninguém. Daniel tentou acalmar a situação. Deve ter sido algum vizinho que escutou a discussão. Mas eu sabia que tinha sido Mateus. Meu neto de 10 anos tinha salvado todos nós. Polícia, abram a porta. A voz autoritária veio de fora. Ronaldo olhou para mim e para Daniel, calculando as opções. Fugir pela porta dos fundos, se entregar ou partir para o desespero total. Escolheu a terceira opção. Se eu vou me ferrar, vocês vão junto. Ele agarrou Daniel pelo braço e encostou a faca no pescoço dele. Diz para a polícia que está tudo bem, que foi um mal-entendido. Pai, pelo amor de Deus, faz o que ele está mandando. Daniel estava apavorado, finalmente entendendo o perigo real em que tinha colocado toda a família. Caminhei até a porta da frente, com Ronaldo atrás de mim, mantendo Daniel como escudo humano. Abri a porta e vi 3 policiais com as armas em punho. Boa tarde, senhor. Recebemos uma denúncia de que havia pessoas armadas nesta residência. O sargento falou com autoridade, mas mantendo o tom educado. É verdade, sargento. Este homem invadiu minha casa e está ameaçando minha família. Apontei para Ronaldo, que estava escondido atrás de Daniel. Mentira. Ronaldo gritou da cozinha. Estou aqui a convite. Essa família me deve dinheiro. Os policiais perceberam imediatamente que a situação era séria. 2 deles se posicionaram nas laterais da casa para cobrir possíveis saídas, enquanto o sargento continuou negociando. Senhor, por que não larga essa faca e conversa conosco? Ninguém precisa se machucar aqui. Eu só quero meu dinheiro. Ronaldo estava perdendo totalmente o controle. Esse velho me deve 45 mil reais. Foi aí que Daniel fez algo que mudou tudo. Olhou para mim com lágrimas nos olhos e gritou alto o suficiente para os policiais escutarem. Pai, me perdoa. Foi tudo mentira. Eu que armei isso tudo. O que aconteceu depois da confissão do Daniel foi rápido e tenso. Ronaldo, percebendo que tinha sido usado e que agora estava sozinho na situação, ficou ainda mais desesperado. Seu mentiroso, você disse que o velho tinha o dinheiro. Ele apertou mais a faca contra o pescoço do Daniel. Você me enganou. Senhor, solte o refém e vamos conversar. O sargento mantinha a arma apontada, mas não tinha ângulo para atirar sem acertar Daniel. Ninguém aqui quer te fazer mal. Eu só queria ganhar um dinheiro fácil. Ronaldo estava chorando agora. A realidade da situação finalmente batendo. Não era para ser assim. Não era para ter polícia. Não era para ter violência. Daniel aproveitou um momento de distração do sequestrador e conseguiu se soltar, correndo para perto de mim. Ronaldo ficou sozinho na cozinha sem escudo humano, encurralado pela polícia. Joga a faca no chão e sai com as mãos para cima, o sargento gritou. Não, vocês não entendem. Ronaldo ainda tentava justificar suas ações. Esse cara me prometeu dinheiro. Ele disse que era fácil, que o pai dele era otário e não ia desconfiar. Os policiais olharam para mim e para Daniel, tentando entender a situação completa. Era óbvio que havia mais coisa nessa história do que um simples assalto. Pai, eu vou contar tudo. Daniel se virou para mim com o rosto molhado de lágrimas. Para eles e para o Senhor, toda a verdade. Ronaldo, vendo que estava perdido, finalmente jogou a faca no chão e se entregou. Os policiais o algemaram rapidamente e o colocaram na viatura. Vocês vão precisar ir para a delegacia prestar depoimento, o sargento explicou. Essa situação é complicada e precisa ser esclarecida direito. Enquanto aguardávamos o momento de ir para a delegacia, Daniel se sentou ao meu lado na sala
e começou a contar toda a verdade. Não só para mim, mas na frente dos policiais que permaneceram na casa para tomar as primeiras declarações. Pai, nunca existiu dívida de agiota. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Eu inventei tudo porque estava com problemas financeiros verdadeiros, mas não era jogo nem nada disso. Que problemas, Daniel? A Carla está grávida de novo. Ele passou as mãos pelo cabelo nervoso. E nós descobrimos que o bebê vai nascer com problemas de saúde. Vai precisar de cirurgia, tratamentos caros, tudo particular porque o SUS não cobre. Senti como se tivesse levado outro soco no estômago. Grávida de novo? Um bebê doente? Por que Daniel não tinha me contado a verdade desde o início? Quanto vocês precisam? Perguntei, já sabendo a resposta. Uns 50 mil reais para começar. Talvez mais, dependendo das complicações. Daniel chorou mais forte. Eu entrei em desespero, pai, não sabia como conseguir tanto dinheiro. Aí me lembrei que o senhor sempre dizia que faria qualquer coisa pelos filhos. E você decidiu me manipular em vez de pedir ajuda honestamente. Pensei que se eu inventasse uma história de vida ou morte, o senhor não ia hesitar em me ajudar. Daniel enxugou o rosto com as costas da mão. E estava certo. O senhor vendeu tudo sem pestanejar. Um dos policiais que estava tomando nota interrompeu nossa conversa. Senhor João, o senhor quer prestar queixa contra seu filho por estelionato? A pergunta ficou no ar por longos segundos. Daniel me olhava com terror, esperando minha resposta. Era meu direito. Ele tinha me enganado, me manipulado, quase me roubado. Tecnicamente havia cometido vários crimes. Não, respondi depois de pensar um pouco. Não vou prestar queixa contra meu filho. Daniel suspirou aliviado, mas eu ainda não tinha terminado. Mas isso não significa que está tudo perdoado. Olhei para ele com seriedade. Você quebrou minha confiança de uma forma que talvez nunca mais seja reparada. Pai, eu sei que estraguei tudo. Sei que não mereço seu perdão. Daniel se ajoelhou ao meu lado. Mas e o bebê? E a Carla? Eles não têm culpa dos meus erros. Era essa a questão que me atormentava. Meu neto, ainda por nascer, precisava de ajuda médica. Carla, que nem sabia de nada, estava carregando uma criança doente. Eles eram inocentes na traição do Daniel. O dinheiro que eu juntei... Comecei a falar, mas Daniel me interrompeu. Pai, não precisa. Eu vou dar um jeito. Vou pegar empréstimo no banco, vou vender nossa casa se for preciso. Ele segurou minhas mãos. Não posso aceitar mais nada do senhor depois do que fiz. Você vai aceitar sim. Minha voz saiu firme. Mas com condições. Que condições, pai? Daniel perguntou, ainda de joelhos ao meu lado. Me levantei da poltrona e caminhei até a janela da sala, olhando para a rua onde ainda havia uma viatura policial estacionada. Os vizinhos começavam a se aproximar, curiosos com toda a movimentação. Primeira condição. Você vai me devolver cada centavo que gastei. Não é presente, é empréstimo. Virei para encarar meu filho. Vamos fazer um contrato certinho, com juros, prazo para pagamento, tudo legal. Pai, com que dinheiro eu vou pagar? Eu não tenho como. Você vai arranjar como? Interrompi. Vai pegar 2 empregos se for preciso. Vai trabalhar de madrugada, de fim de semana, vai fazer o que for necessário. Mas vai me pagar de volta até o último centavo. Daniel assentiu com a cabeça, sabendo que não tinha direito de reclamar. Segunda condição. Você vai contar tudo para a Carla, hoje mesmo. Cruzei os braços. Ela tem direito de saber com quem está casada e que tipo de pai o filho dela vai ter. Pai, se eu contar para a Carla, ela vai me deixar. Ela não vai aguentar saber que eu quase roubei meu próprio pai. Deveria ter pensado nisso antes. Minha voz saiu dura. A Carla merece saber a verdade, e se ela quiser te deixar, vai ser mais uma consequência dos seus atos. E a terceira condição? Daniel perguntou com receio. Você vai fazer terapia. Vai procurar ajuda profissional para entender por que foi capaz de fazer isso com a própria família. Apontei para ele. E vai levar a Carla junto, para vocês aprenderem a ser um casal de verdade sem mentiras. Daniel ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que eu havia dito. Os policiais anotavam nossa conversa.
que faria parte do inquérito sobre a tentativa de sequestro do Ronaldo. E se eu concordar com todas essas condições, o senhor vai me ajudar com o tratamento do bebê? Ele perguntou, ainda sem conseguir me olhar nos olhos. Vou. Porque diferente de você, eu não vou deixar uma criança inocente pagar pelos erros dos pais. Me aproximei dele e segurei seu queixo, forçando-o a me olhar. Mas escuta bem o que vou te falar, Daniel. Esta é a última vez. Se você mentir para mim de novo, se tentar me enganar mais uma vez, você e sua família vão ficar por conta própria. Entendeu? Entendi, pai. E eu juro pela memória da mamãe que nunca mais vou mentir para o senhor. Não jure pela memória da sua mãe. Soltei o queixo dele. Jure por você mesmo. Pela pessoa que você quer se tornar daqui para frente. Foi nesse momento que Mateus apareceu na porta do quarto, ainda assustado com tudo que havia presenciado. Meu neto caminhou até nós e se posicionou ao meu lado, olhando para o pai com uma mistura de decepção e curiosidade. Papai, o vovô ainda vai nos amar depois disso? A pergunta inocente da criança cortou o coração de todos na sala. Daniel se ajoelhou na frente do filho e o abraçou, chorando. Papai fez coisas muito erradas, campeão. Mas o vovô é o homem mais bom do mundo e vai continuar amando todos nós. Ele beijou a testa do menino. E papai vai passar o resto da vida tentando ser um homem tão bom quanto o vovô. 2 horas depois, estávamos todos na delegacia prestando depoimento. Ronaldo já havia confessado sua participação no falso sequestro e estava sendo processado por tentativa de extorsão, invasão de domicílio e ameaça com arma branca. O delegado, Dr. Pereira, um homem de uns 50 anos com óculos de grau, nos atendeu em sua sala particular. Ele havia escutado a história toda pelos relatórios dos policiais, mas queria ouvir os detalhes diretamente dos envolvidos. Seu João, pelo que entendi, seu filho planejou esse golpe para conseguir dinheiro para tratamento médico da família? O delegado fazia anotações em um caderno enquanto falava. É isso mesmo, doutor. Ele inventou uma história de dívida com a agiota para me convencer a vender meus bens. Respondi calmamente. Se não fosse meu neto ter escutado a conversa, eu teria caído completamente no golpe. E o senhor não quer prestar queixa contra Daniel? Não quero. É meu filho. Vamos resolver isso em família. O delegado olhou para Daniel, que estava sentado numa cadeira ao lado, cabisbaixo. Jovem, o senhor tem consciência da gravidade do que fez? Tecnicamente cometeu estelionato, formação de quadrilha e colocou toda a sua família em perigo. Tenho, doutor. Daniel levantou a cabeça para responder. Sei que merecia ser preso. Meu pai está sendo muito generoso comigo. E qual era exatamente sua situação financeira que o levou a tomar essa atitude desesperada? Daniel contou sobre a gravidez da Carla, sobre o diagnóstico do bebê, sobre os custos do tratamento médico. O delegado escutou tudo com atenção, fazendo perguntas específicas sobre valores e prazos. Entendo a situação difícil, mas isso não justifica o que vocês fizeram. Dr. Pereira tirou os óculos e limpou as lentes. O senhor colocou sua família em risco real. E se esse Ronaldo fosse realmente perigoso? E se ele decidisse machucar alguém de verdade? Eu não pensei nisso na hora, doutor. Só pensava no dinheiro, na solução rápida. Daniel admitiu. Foi a pior decisão da minha vida. Mateus estava sentado numa cadeirinha ao meu lado, balançando as perninhas e colorindo um desenho que uma policial havia dado para ele. De vez em quando ele olhava para o pai com aquela expressão séria que as crianças fazem quando não entendem completamente o mundo dos adultos. Vô, depois que sairmos daqui, o papai vai voltar a morar com a gente? Mateus perguntou baixinho, só para eu escutar. Não sei, meu neto. Isso vai depender de muitas coisas. Passei a mão no cabelo dele. Mas independente do que acontecer, o vovô sempre vai cuidar de você. O delegado encerrou nossos depoimentos por volta das 7 da noite. Ronaldo permaneceria preso preventivamente, enquanto Daniel foi liberado para responder em liberdade, já que não tinha antecedentes criminais e eu havia decidido não prestar queixa. Seu João, o senhor fez a coisa certa. Dr. Pereira me disse enquanto caminhávamos para a saída.
Família é família, mas mantenha o jovem na linha curta. Pode deixar, doutor. Desta vez ele não escapa. Na saída da delegacia, Daniel parou na calçada e olhou para mim. Pai, como vamos voltar para casa? O senhor vendeu o carro. De ônibus mesmo. Comecei a caminhar em direção ao ponto. Como o pobre faz? Como eu vou ter que fazer daqui para frente por sua causa? Daniel carregou Mateus no colo durante toda a viagem de ônibus. O menino acabou dormindo encostado no peito do pai, cansado de toda a emoção do dia. Pai, eu quero que o senhor saiba que eu me odeio pelo que fiz. Daniel falou baixinho para não acordar o filho. Não consigo acreditar que fui capaz disso. Odiar a si mesmo não vai resolver nada, Daniel. Olhei pela janela do ônibus, vendo a cidade passar. O que vai resolver é você trabalhar para reparar o estrago que fez. Como vou explicar para o Mateus quando ele crescer? Como vou olhar nos olhos dele sabendo que um dia tentei roubar o próprio avô? Era uma boa pergunta. Uma pergunta que Daniel teria que carregar para o resto da vida. Chegamos em casa por volta das 9 da noite. Carla estava na sala, preocupada, com o celular na mão tentando ligar para Daniel. Onde vocês estavam? Por que não atendiam o telefone? Ela se levantou rapidamente quando nos viu entrar. Mateus, meu filho, você está bem? Estou, mamãe. Foi um dia muito estranho. Mateus correu para os braços da mãe. Carla notou imediatamente que algo sério havia acontecido. Daniel estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu tinha um curativo no braço onde Ronaldo me havia cortado, e Mateus parecia mais sério do que uma criança de 10 anos deveria parecer. O que aconteceu aqui? Ela olhou para mim e depois para Daniel. Por que tem sangue na sua camisa, João? Carla, senta aí no sofá. Daniel respirou fundo. Preciso contar uma coisa muito séria para você. Daniel, você está me assustando. Carla se sentou, puxando Mateus para perto dela. Fala logo o que aconteceu. Eu me posicionei na poltrona, preparado para presenciar mais uma conversa difícil. Daniel caminhou pela sala por alguns minutos, tentando encontrar coragem para começar. Lembra que eu te disse que meu pai pagou uma dívida minha de 45 mil reais? Ele finalmente parou na frente dela. Lembro. Você disse que era dívida de jogo. Carla assentiu. E que seu pai vendeu o carro e outras coisas para te ajudar. Mentira. Tudo mentira. Daniel se ajoelhou na frente da esposa. Nunca existiu dívida nenhuma. Eu inventei essa história para conseguir dinheiro. Carla ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Como assim inventou? Para que você queria o dinheiro? Para o tratamento do nosso bebê. Quando descobrimos que ele ia nascer com problemas, entrei em desespero. Daniel segurou as mãos dela. Não sabia como conseguir tanto dinheiro. Então bolei esse plano. Que plano, Daniel? A voz de Carla estava ficando mais alta. Daniel contou toda a história. O falso agiota, a manipulação emocional comigo, o plano do falso assalto, a participação do Ronaldo. Carla escutou tudo sem interromper, mas eu podia ver a raiva e a decepção crescendo no rosto dela a cada palavra. Você quase roubou seu próprio pai? Ela se levantou bruscamente, afastando Daniel. Você colocou nossa família inteira em perigo por causa de uma mentira? Carla, eu sei que foi errado, mas... Errado? Ela gritou. Daniel, você é louco. Você perdeu completamente a noção do certo e errado. Mateus começou a chorar, assustado com a discussão dos pais. Corri para pegá-lo no colo e levá-lo para o quarto. Calma, campeão. Os adultos estão conversando sobre coisas sérias, mas ninguém vai se machucar. Tentei acalmar meu neto. Vô, a mamãe está brava com o papai? Está, meu filho, e ela tem motivos para estar. Sentei na cama com ele no colo. Às vezes os adultos fazem coisas erradas e têm que enfrentar as consequências. Da sala, continuava escutando a discussão entre Daniel e Carla. Ela estava descontrolada, gritando, chorando, ameaçando ir embora com as crianças. Daniel tentava se explicar, pedir perdão, mas só estava piorando a situação. Eu não posso confiar em você, Daniel. A voz dela ecoava pela casa. Se você foi capaz de mentir para seu próprio pai, imagina o que você é capaz de fazer comigo.
Carla, por favor, pensa no nosso bebê. Ele precisa dos dois pais. Precisa de pais honestos. Precisa de pais em quem pode confiar. Ela estava soluçando. Como vou saber se qualquer coisa que você disser daqui para frente é verdade? Era uma pergunta válida. Daniel havia quebrado a confiança de forma tão profunda que seria muito difícil reconstruir qualquer relacionamento baseado em honestidade. Vô, posso dormir aqui hoje? Mateus perguntou, se aninhando mais no meu peito. Pode, meu neto. Hoje você dorme com o vovô. Cobri Mateus com o cobertor e fiquei ali, fazendo carinho na cabeça dele até ele adormecer. Na sala, a discussão continuava, mas agora mais baixa. Carla ainda chorava, Daniel ainda tentava se justificar. Por volta das 11 da noite, escutei a porta da frente bater. Olhei pela janela do quarto e vi Carla colocando uma mala no porta-malas do carro dela. Daniel correu atrás dela, desesperado. Carla, não vá embora, por favor. Vamos resolver isso juntos. Não, Daniel. Preciso de tempo para pensar. Ela entrou no carro. E preciso ficar longe de você por enquanto. E o Mateus? O Mateus fica com João. Pelo menos sei que aqui ele está seguro. Carla deu a ré e saiu da garagem sem olhar para trás. Daniel ficou parado na rua, vendo o carro da esposa desaparecer na esquina. Depois voltou para casa, derrotado, e se jogou no sofá da sala. Eu saí do quarto e fui até ele. Ela tem razão em estar com raiva, Daniel. Eu sei, pai, estraguei tudo. Ele cobriu o rosto com as mãos. Perdi minha esposa, quase perdi meu pai, traumatizei meu filho. Tudo por causa da minha ganância. Não foi ganância, Daniel. Foi covardia. Sentei ao lado dele no sofá. Você teve medo de me contar a verdade e escolheu o caminho da mentira. E agora? O que eu faço agora? Agora você vai trabalhar para reconquistar a confiança das pessoas que ama. Coloquei a mão no ombro dele. Vai começar cumprindo as condições que eu te impus hoje. Daniel assentiu em silêncio, finalmente entendendo que teria muito trabalho pela frente. Na manhã seguinte, acordei cedinho e encontrei Daniel já de pé na cozinha, fazendo café. Ele havia dormido no sofá e parecia ter passado a noite em claro. Bom dia, pai. Fiz café como o senhor gosta. Ele serviu uma xícara para mim, tentando demonstrar algum cuidado. Obrigado. Sentei na mesa da cozinha. Dormiu bem? Não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo o que aconteceu, em tudo o que preciso fazer para consertar. Daniel se sentou na minha frente. Pai, por onde eu começo? Primeiro, vai acordar seu filho e explicar para ele o que aconteceu ontem, de uma forma que uma criança de 10 anos possa entender. Tomei um gole do café. Ele merece saber a verdade adaptada para a idade dele. E depois? Depois você vai atrás de trabalho. Trabalho de verdade, honesto, que te dê dinheiro suficiente para começar a me pagar de volta. Peguei o jornal de classificados que estava na mesa. E à tarde você vai procurar um psicólogo. Daniel folheou o jornal, circulando alguns anúncios de emprego. Enquanto isso, Mateus apareceu na cozinha, ainda de pijama e com o cabelo desarrumado. Bom dia, vô. Bom dia, papai. Ele se espreguiçou. Cadê a mamãe? Daniel olhou para mim pedindo ajuda com os olhos. Era chegada a hora da conversa difícil. Mateus, senta aqui com o papai. Daniel puxou uma cadeira para perto da dele. Preciso explicar algumas coisas para você. É sobre ontem? Mateus se sentou. Sério. É sim, campeão. Ontem você viu algumas coisas que não deveria ter visto. E escutou conversas que não eram para você escutar. Daniel escolhia as palavras cuidadosamente. Papai fez coisas muito erradas. E agora precisa consertar. Por que você queria roubar o vovô, papai? A pergunta direta da criança pegou Daniel de surpresa. Ele olhou para mim de novo. Mas dessa vez eu apenas assenti, indicando que ele deveria responder sozinho. Por que papai ficou com medo, Mateus? Seu irmãozinho que está na barriga da mamãe precisa de remédios e cirurgias caras. E papai não sabia como conseguir dinheiro. Daniel respirou fundo. Então papai pensou numa forma errada de conseguir esse dinheiro, mentindo para o vovô. Mas o vovô sempre ajuda a gente quando precisa. Mateus franziu a testa confuso.
Por que você não pediu ajuda de verdade? Era uma observação simples, mas que ia direto ao ponto central de toda aquela situação. Daniel ficou sem resposta por alguns segundos. Por que papai é orgulhoso e bobão? Ele abraçou o filho. E por que papai ainda não tinha aprendido que família de verdade se ajuda sem mentiras? E a mamãe? Por que ela foi embora ontem à noite? A mamãe ficou muito triste e com raiva das coisas erradas que papai fez. Ela precisa de tempo para perdoar papai. Daniel beijou a testa do menino. Mas ela não foi embora para sempre. Foi só até ela conseguir entender tudo. Mateus ficou pensativo por alguns minutos, processando as explicações do pai. Papai, você vai fazer as coisas certas agora? Vou sim, campeão. E o vovô vai me ajudar a aprender como ser um homem de verdade, como ele é. Depois do café da manhã, saímos os três para começar a colocar o plano de recuperação em ação. Primeiro, fomos ao banco onde Daniel abriu uma conta corrente especificamente para me pagar de volta. Depois fomos a várias empresas onde ele havia circulado vagas no jornal. Na terceira empresa que visitamos, uma transportadora de cargas, Daniel conseguiu uma entrevista de emprego para o dia seguinte. O gerente de recursos humanos, seu Antônio, coincidentemente o mesmo nome do dono da obra onde eu trabalhava, ficou interessado na experiência dele como mecânico. Se o rapaz souber mexer em caminhão, tenho uma vaga para motorista mecânico. Seu Antônio explicou. Salário é bom, mas exige disponibilidade para viagens. Eu aceito qualquer condição, seu Antônio. Preciso muito deste emprego. Daniel demonstrou mais humildade do que eu tinha visto nele nos últimos anos. À tarde, procuramos consultórios de psicologia na região. Encontramos uma profissional, doutora Helena, que aceitou atender Daniel 2 vezes por semana e que também fazia terapia de casal. Quando sua esposa se sentir pronta, vocês podem vir juntos. Doutora Helena explicou durante a consulta inicial. O trabalho de reconstrução da confiança é melhor feito a 2. Voltamos para casa no final da tarde. Mateus havia sido um companheiro silencioso durante todo o dia, observando o pai se esforçar para consertar sua vida. Pai, obrigado por não ter desistido de mim. Daniel me disse enquanto preparávamos o jantar juntos. Sei que eu não mereço mais nenhuma chance. Todo mundo merece uma chance de se redimir, Daniel. A diferença é que algumas pessoas aproveitam essa chance e outras desperdiçam. Temperei o feijão na panela. Você vai aproveitar ou vai desperdiçar? Vou aproveitar, pai. Eu juro. Então me mostra. Com ações, não com palavras. 3 meses se passaram desde o dia da grande confusão. Daniel havia conseguido o emprego na transportadora e estava trabalhando duro, muitas vezes ficando fora de casa por vários dias fazendo entregas interestaduais. Toda segunda-feira, ele depositava R$ 300 na conta que havíamos aberto para me pagar de volta. Era pouco perto do total da dívida, mas era um começo. Ele também estava fazendo terapia religiosamente, 2 vezes por semana, e eu podia ver mudanças pequenas, mas significativas em seu comportamento. Carla continuava morando na casa da mãe, mas havia voltado a falar comigo por telefone. Ela me contava sobre a gravidez, sobre os exames médicos do bebê, sobre como estava lidando com toda a situação. João, eu ainda não consigo confiar no Daniel. Ela me disse numa de nossas conversas telefônicas. Mas reconheço que ele está se esforçando. É tudo o que podemos pedir dele por enquanto, Carla. Tempo e esforço. E como está o Mateus? Ele está sofrendo com a separação? Está sim, mas está lidando bem. É um menino forte, igual a mãe. Olhei para meu neto, que estava fazendo lição de casa na mesa da cozinha. E você, como está se sentindo? Confusa, com raiva ainda, mas também com saudade. Carla suspirou do outro lado da linha. É difícil, João, muito difícil. Nessa época, eu já havia conseguido recomprar algumas das coisas que tinha vendido. Com o dinheiro que Daniel estava me pagando, mais alguns trabalhos extras que consegui na construção civil, já tinha comprado um carro usado, menor e mais simples que o anterior, mas que me dava a mobilidade de volta. O relógio do meu pai eu ainda não havia resgatado da casa de penhores. Os juros estavam altos,
E eu não queria apressar as coisas. Algumas lembranças podiam esperar. Vô, posso fazer uma pergunta? Mateus largou o lápis e olhou para mim. Claro, campeão, fala. O senhor perdoou meu pai? Era uma pergunta complexa vinda de uma criança de 10 anos. Fiquei pensando na resposta certa que fosse honesta, mas que ele pudesse entender. Perdoar é um processo, Mateus. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Sentei ao lado dele na mesa. O vovô está tentando perdoar seu pai, mas ainda dói um pouco no coração. E quando para de doer? Não sei, meu neto. Talvez nunca pare completamente. Mas vai doendo menos com o tempo se a pessoa que fez a coisa errada continuar se esforçando para ser melhor. Mateus assentiu, como se a explicação fizesse sentido para ele. Eu quero que meu pai e minha mãe voltem a morar juntos. Ele falou baixinho. Sinto falta da nossa família junta. Eu sei, campeão. E talvez isso aconteça um dia. Mas só se seu pai conseguir mostrar para sua mãe que mudou de verdade. Naquela noite, Daniel chegou de viagem por volta das 10 horas. Ele estava sujo, cansado, mas com um envelope na mão. Pai, consegui um extra nessa viagem. Fiz frete de volta também. Ele me entregou o envelope com R$ 200 a mais. Quero acelerar o pagamento da minha dívida. Bom trabalho, filho. Está vendo como é gratificante ganhar dinheiro honestamente? Estou, pai. E sabe o que mais? O patrão disse que, se eu continuar assim, vai me promover para supervisor da frota. Salário melhor, menos viagens. Daniel sorriu. Uma satisfação que eu não via nele há anos. E como estão as sessões de terapia? Difíceis. A doutora Helena me faz encarar coisas sobre mim mesmo que eu não queria ver. Ele se serviu de água na cozinha. Mas necessárias. Estou entendendo muita coisa sobre por que fiz o que fiz. Como o quê? Como o fato de eu ter medo de decepcionar as pessoas, então prefiro mentir a assumir que preciso de ajuda. Daniel se sentou na mesa comigo. E como eu sempre achei que ser homem significava resolver tudo sozinho, mesmo que fosse de forma errada. Era progresso, real, tangível. Daniel estava realmente fazendo um trabalho interno, não apenas cumprindo as condições que eu havia imposto. Daniel, tenho uma proposta para fazer. Peguei o envelope com o dinheiro que ele havia me dado. E se a gente usar esse extra para você fazer uma surpresa para a Carla? Que tipo de surpresa? O ultrassom do bebê está marcado para a semana que vem, não é? E se você aparecesse lá? Daniel ficou pensativo. Pai, e se ela não quiser me ver? E se ela ficar com raiva de eu ter aparecido sem avisar? Aí você vai aceitar a raiva dela e vai embora. Mas se ela deixar você ficar, sorri. Pode ser o primeiro passo para vocês se reencontrarem. O senhor acha mesmo que eu deveria tentar? Acho que você deveria tentar tudo o que estiver ao seu alcance para reconquistar sua família. Mas da forma certa dessa vez. Com honestidade, paciência e muito trabalho. Daniel pensou na minha sugestão durante o resto da noite. Na manhã seguinte, ele me acordou cedo com uma decisão. Pai, vou seguir seu conselho. Vou aparecer no ultrassom da Carla. A consulta de Carla estava marcada para uma quinta-feira às 14h no consultório do Dr. Ribeiro. Daniel havia pedido folga no trabalho, coisa rara para ele naqueles últimos meses de dedicação total ao emprego. Pai, e se der tudo errado? E se ela me expulsar do consultório? Daniel estava nervoso, arrumando a camisa pela quinta vez na frente do espelho. Então você vai aceitar e vai tentar de novo outra hora. Ajeitei a gravata dele. Daniel, reconquistar confiança é um processo longo. Não vai acontecer num dia só. Deixei Daniel no consultório e fui fazer umas compras com Mateus no supermercado. Combinamos de nos encontrar 2 horas depois no mesmo lugar. Vô, o papai vai conseguir falar com a mamãe? Mateus perguntou enquanto empurrávamos o carrinho de compras. Não sei, meu neto. Vamos torcer para que sim. 2 horas depois, voltamos ao consultório. Daniel estava sentado no banco da praça em frente, com a cabeça entre as mãos. Meu coração apertou achando que tudo havia dado errado. E aí, filho? Como foi? Daniel levantou a cabeça e eu vi que ele estava chorando. Mas não eram lágrimas de tristeza. Era outra coisa. Pai, eu vi meu filho no ultrassom. Ele se levantou e me abraçou. Vi o coraçãozinho dele batendo na tela.
E a Carla, ela deixou eu ficar. E como ela estava? Distante no começo, fria. Mas quando o médico explicou sobre o problema do bebê, sobre a cirurgia que ele vai precisar, ela deixou eu segurar a mão dela. Daniel enxugou o rosto. Foi só por alguns minutos, mas foi o suficiente para eu sentir que talvez ainda haja esperança. E o que o médico disse sobre o bebê? Que vai precisar de uma cirurgia logo depois de nascer, mas que as chances de sucesso são altas. 50 mil reais no total, incluindo todos os tratamentos. Daniel respirou fundo. É muito dinheiro, pai. Muito dinheiro mesmo. Vamos conseguir, Daniel. Trabalhando juntos, honestamente, vamos conseguir. Voltamos para casa com uma sensação de esperança que não tínhamos há meses. Mateus estava feliz por saber que o pai havia conseguido ver a mãe, mesmo que brevemente. Naquela noite, o telefone tocou. Era a Carla. João, posso falar com você? Claro, minha filha. Fala. Obrigada por ter convencido o Daniel a aparecer hoje. Eu precisava vê-lo. A voz dela estava embargada. Precisava ver se ele realmente mudou. E o que você achou? Que ele está diferente, mais humilde, mais sincero. Ainda não consigo confiar completamente, mas é um começo. Carla suspirou. João, eu quero tentar de novo. Não pelo Daniel, mas pelo bebê que está chegando. E o que você precisa para se sentir segura em tentar de novo? Terapia de casal. Quero que a gente faça terapia juntos antes de eu voltar para casa. E quero que seja por pelo menos 6 meses. Era uma condição justa. Carla estava sendo cautelosa, mas estava disposta a dar uma chance para o casamento. Conversa com o Daniel sobre isso. Tenho certeza de que ele vai aceitar qualquer condição que você impuser. E você, João? Você perdoou o Daniel? A pergunta me pegou de surpresa. Era a mesma que Mateus havia feito alguns dias antes, mas vinda da Carla tinha um peso diferente. Estou no processo, Carla, assim como você. Respondi honestamente. Perdoar não significa esquecer. Significa dar uma chance para a pessoa mostrar que mudou. Obrigada, João, por tudo. Sem você, nossa família teria se destruído completamente. Depois que desliguei, fiquei pensando na conversa. Carla estava certa ao ser cautelosa. Daniel havia quebrado a confiança de forma profunda, e reconstruir isso levaria tempo. Pai, era a Carla no telefone? Daniel apareceu na sala. Era. Ela quer conversar com você sobre terapia de casal. O rosto de Daniel se iluminou pela primeira vez em meses. Ela quer mesmo tentar de novo? Quer, mas com condições. E você vai aceitar todas elas sem reclamar. Aceito, pai. Aceito qualquer coisa que ela pedir. O tempo passou mais rápido do que imaginávamos. Daniel e Carla haviam começado a terapia de casal com a doutora Helena, indo juntos 2 vezes por semana. No início, as sessões eram tensas, com Carla ainda muito machucada e Daniel tentando aprender a lidar com as consequências de seus atos. Aos poucos, eles começaram a se reaproximar. Carla voltou a almoçar em casa aos domingos, trazendo barriga cada vez maior. Daniel havia sido promovido a supervisor na transportadora, como o patrão havia prometido, e agora ganhava quase o dobro do salário inicial. Eu havia conseguido resgatar o relógio do meu pai da casa de penhores. Daniel insistiu em pagar os juros acumulados como parte da reparação que devia fazer. Quando coloquei o relógio no pulso novamente, senti que uma parte importante da minha vida havia sido restaurada. Pai, tenho uma notícia para dar. Daniel chegou em casa numa sexta-feira à noite com um sorriso diferente no rosto. Que notícia? A Carla vai voltar para casa na semana que vem. Ele mal conseguia conter a alegria. A doutora Helena disse que fizemos um progresso suficiente para tentarmos viver juntos de novo. Mateus, que estava assistindo televisão, pulou do sofá e correu para abraçar o pai. Sério, papai? A mamãe vai voltar mesmo? Vai sim, campeão. Nossa família vai ficar junta de novo. Fiquei feliz pela notícia, mas também preocupado. 6 meses de terapia eram um bom começo, mas a verdadeira prova seria no dia a dia, na convivência diária. Daniel, lembra das lições que aprendeu nesses meses? Disse para meu filho.
A Carla está dando uma segunda chance, mas pode não dar uma terceira. Eu sei, pai, e não vou desperdiçar essa oportunidade. Na semana seguinte, ajudei Daniel a preparar a casa para o retorno de Carla. Pintamos o quarto do casal, arrumamos o quartinho do bebê, compramos um berço novo. Daniel gastou todas as suas economias, mas disse que valia a pena. Pai, posso te perguntar uma coisa? Daniel estava montando o berço quando me fez a pergunta. Claro. O senhor me perdoou mesmo? De verdade? Parei de organizar as roupinhas de bebê e olhei para meu filho. Ele estava suado, concentrado na montagem, mas eu podia ver que a pergunta era importante para ele. Daniel, o que você fez comigo foi muito grave. Foi uma traição que me machucou profundamente. Sentei na cadeira de amamentação que havíamos comprado. Mas você é meu filho. E nesses 6 meses você me mostrou que é capaz de mudança real. Então me perdoou? Te perdoei. Mas não esqueci. E essa vai ser uma marca que você vai carregar para sempre. Fui até ele e coloquei a mão no seu ombro. A diferença é que agora essa marca é um lembrete do homem que você não quer mais ser. Daniel parou de montar o berço e me abraçou. Obrigado, pai, por não ter desistido de mim. Pai nunca desiste de filho, Daniel. Pode brigar, pode ficar decepcionado, pode até se afastar por um tempo, mas nunca desiste. Naquela noite, Carla chegou com as malas. Estava no 8º mês de gravidez. Enorme. Radiante. Daniel a recebeu na porta com lágrimas nos olhos. Bem-vinda de volta para casa. Ele disse segurando o rosto dela com as 2 mãos. Obrigada por me dar motivos para voltar. Ela respondeu, beijando-o suavemente. Mateus correu para abraçar a mãe, cuidadoso com a barriga grande. Eu fiquei observando a cena da varanda, emocionado por ver minha família se reunindo novamente. Vô, agora somos uma família de novo? Mateus perguntou, com aquela sabedoria simples das crianças. Agora somos uma família de novo, meu neto. Mais forte do que antes. 2 semanas após o retorno de Carla, numa madrugada de sábado, ela acordou Daniel com as primeiras contrações. O bebê havia decidido nascer antes do tempo previsto. Daniel, está na hora! Carla gritou do quarto. A casa virou um caos organizado. Daniel ligou para o médico, pegou a mala que estava pronta há semanas, acordou Mateus para levá-lo até minha casa. Em 20 minutos estavam a caminho do hospital. Fiquei com Mateus, os 2 ansiosos por notícias. Às 6 da manhã, Daniel ligou chorando. Pai, nasceu. É um menino lindo, perfeito. Ele mal conseguia falar de tanta emoção. E a Carla está bem. Cansada, mas bem. E o problema cardíaco do bebê? O médico disse que é exatamente como aparecia nos exames. Operável, com grande chance de sucesso. A cirurgia vai ser daqui a 1 mês. Mateus e eu fomos ao hospital no meio da manhã. Encontramos Carla no quarto, cansada, mas feliz, com um bebezinho minúsculo no colo. Daniel estava ao lado da cama, não conseguindo parar de sorrir. Vô, esse é meu irmãozinho? Mateus perguntou baixinho, impressionado com o tamanho da criança. É sim, campeão. Esse é o João Paulo. Carla mostrou o rostinho do bebê para o filho mais velho. João Paulo. Eles haviam dado meu nome para o bebê. Por que vocês escolheram esse nome? Perguntei emocionado. Por que você salvou nossa família, pai? Daniel segurou minha mão. Se não fosse o Senhor, nós teríamos nos perdido para sempre. Fiquei ali, segurando meu novo neto, pensando em tudo que havíamos passado nos últimos meses. A traição, o desespero, a descoberta da verdade, o longo processo de reconstrução da confiança. Daniel, você sabe quanto dinheiro já conseguiu juntar para a cirurgia do bebê? Perguntei baixinho para não acordar João Paulo. Uns 30 mil reais, pai. Entre o que estou pagando o senhor de volta e o que estou guardando para o hospital. Ele fez as contas mentalmente. Ainda faltam uns 20 mil. Na verdade, faltam só 10 mil. Tirei um envelope do bolso do paletó. Esses 20 mil são para vocês. São os pagamentos que você me fez nesses últimos meses. Daniel olhou para o envelope confuso. Pai, mas esse dinheiro é seu. Eu devo isso para o senhor. Não, Daniel. Você já me pagou. Não em dinheiro, mas em mudança real,
em crescimento, em se tornar o homem que sua família precisa que você seja. Coloquei o envelope na mão dele. Esse dinheiro é para seu filho, para dar a ele a chance de ter uma vida saudável. Daniel começou a chorar, abraçando o envelope contra o peito. Pai, eu não mereço isso. Não mereço um pai como o Senhor. Talvez não mereça mesmo. Sorri, passando o dedo na bochecha do bebê. Mas este pequeno aqui merece ter um avô que ama incondicionalmente. E um pai que aprendeu com os próprios erros. Carla estava chorando também, observando toda a cena. João, obrigada. Por tudo. Por não ter desistido do Daniel quando ele não merecia. Por nos dar uma segunda chance de sermos uma família. A família é assim mesmo, Carla. A gente briga, se decepciona, às vezes até se machuca. Mas no final, a gente sempre se encontra de novo. Beijei a testa da minha nora. Porque o amor verdadeiro é mais forte que qualquer erro. Naquele momento, segurando meu netinho recém-nascido, vendo meu filho assumir suas responsabilidades, observando minha família se reconstruir, entendi que toda aquela dor havia valido a pena. Daniel havia me traído da pior forma possível, mas ao descobrir a verdade e exigir mudança real, eu não apenas salvei nossa família, eu ajudei meu filho a se tornar o homem que ele sempre teve potencial para ser. Às vezes, as maiores traições se transformam nas maiores oportunidades de crescimento. E às vezes, o amor de um pai é o que faz toda a diferença entre a destruição e a redenção. João Paulo abriu os olhinhos e me olhou diretamente, como se já soubesse que tinha um avô que faria qualquer coisa por ele. Sorri e sussurrei baixinho. Bem-vindo à família, meu neto. Uma família que se ama de verdade, apesar de todos os erros. E ali naquele quarto de hospital, com minha família reunida ao redor do mais novo membro, soube que tínhamos finalmente encontrado nosso caminho de volta para casa.